Então, para você, né, se conhecer, né, a masturbação é um pecado? Tendo do seu lado espiritual? Tá, então não vou falar de mim. Então vamos pegar, inclusive, algo não religioso. E você não se deixar ser tentado, né? O homem é muito visual. Então, por exemplo, pornografia é uma coisa que eu já consumi muito, mas não consumo, entendeu? A Bíblia, né, fala guardar os seus olhos, porque te estimula primeiro visualmente, né? Tô comemorando uma noite especial. Onde é que ela foi? Famosos que fizeram o voto de castidade antes do casamento com a intenção de fazer a coisa certa. E hoje muitos deles se separaram. Por que razão das coisas não terem dado certo? Será que se esqueceram que o voto era apenas um dos meios e que o casamento é mais complicado do que se imaginam? O que você acha disso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pornografia é uma coisa que eu já consumi muito, mas não consumo, entendeu? Com esse desejo de ser pai, Felipe, você deu uma declaração, né, que estava se guardando e estava há 2 anos sem namorar. Como que tá isso atualmente? Não é sem namorar, é sem fazer sexo. Assim. Isso é uma coisa que é normal para quem, um evangélico, se você realmente, né, crê, fala que, né, o sexo deve ser durante o casamento. Enfim, aí é um assunto bem, né, longo e tal, porque na sociedade de hoje pode parecer controverso, né? Uma grande parte da história da humanidade isso sempre foi a norma, né? De você exatamente se preservar, né? De não vamos dizer, não queimar uma etapa. Então é uma coisa que para mim faz sentido e eu, como já tive uma experiência de viver muitos namoros, muitos relacionamentos onde, né, não tinha esse resguardo, não tinha dar o valor devido, né, porque às vezes o sexo é banalizado, então você realmente, sabe, e preservar a outra pessoa, dar o valor a outra pessoa, né, ao sentimento da outra pessoa, como eu já vi muito do outro lado que muitas vezes não dá certo, então eu falo, não, eu acho que eu vou seguir o que está na Bíblia, assim. E você não se deixar ser tentado, né, o homem é muito visual, então, por exemplo, pornografia é uma coisa que eu já consumi muito, mas não consumo, entendeu? A Bíblia, né, fala guardar os seus olhos, porque te estimula primeiro visualmente, né? E aí o cérebro começa a funcionar e aí que o resto do corpo começa a funcionar. Então, óbvio, se eu ficar vendo no Instagram um monte de mulher de biquíni, assim, vai me dar, né? Vai me dar vontade. Então, assim, é isso, é você se preservar, né? Se preservar. E tem uma questão também de, mais ou menos como comer doce, assim, você começa a comer, você quer comer toda hora, né? Então, quando você para um pouco, você consegue se controlar, assim. O teu corpo, na verdade, não deve ser uma maquininha que eu toda hora aperto simplesmente para ter prazer, né? Então, para você, né, se conhecer, né, a masturbação é um pecado? Tendo do seu lado espiritual? Tá, então não vou falar de mim. Então vamos pegar, inclusive, algo não religioso, né? Por exemplo, atleta para uma competição geralmente, né, não faz sexo ou não se masturba antes, por quê? Porque é uma questão de perda de energia. Inclusive tem aí quem gosta da parte de nova era e tal, tem muita coisa de você não desperdiçar uma energia vital, assim, né, na ejaculação. Mas cientificamente também a ejaculação libera os hormônios da felicidade, né? Dopamina, então, mas endorfina. aí que tá, mas várias coisas despertam. Fazer exercício faz isso, por exemplo, né? Então o teu corpo, na verdade, não deve ser uma maquininha que eu toda hora aperto simplesmente para ter prazer, né? O prazer, Deus fez o homem e a mulher assim, o prazer no sexo, exatamente para quê? Incentivar que haja reprodução, tá? O instinto é isso, é para que, né, da mesma forma como a gente tem instinto de fome, é o quê? Para a gente comer, senão a gente morre. Então a gente tem, né, pulsões básicas de sono, de alimento, de sexo, nesse sentido. Aí falando biblicamente, né, tem uma passagem, por exemplo, de um cara chamado Onã. Quando ele ia fazer sexo com a mulher, ele despejava o sêmen para que ela não engravidasse e diz que Deus matou ele, porque é onde vem a palavra onanismo, que é um dos sinônimos de masturbação. Por quê? Porque ele estava indo contra a natureza, né? Quando Deus fala, olha, crescei e multiplicai-vos, né? É bom fazer sexo dentro de um casamento e ter filhos, isso é
Isso é um mandamento de Deus, né? Senão, de novo, não tem sociedade, não tem nada. Então, quando o cara está desperdiçando, né, a semente que ele tem e não cumprindo o papel dele como marido para não ter filho, é uma questão egoísta. Então hoje você está namorando? Eu estou na corte, vamos dizer assim. Conhecendo alguém. Conhecendo. Então você só vai ter relação com a pessoa que você escolher para casar, é isso? Eu espero que sim. Eu não quero, de novo, queimar uma etapa, assim, sabe? Porque tem toda uma questão de, óbvio, né? Você tem que acreditar ou não, mas de que isso é santo, é um ato realmente sagrado, entendeu? O ato sexual é uma coisa que não é só um homem ou uma mulher, mas Deus está junto, entendeu? E pra você, então, tudo bem? Pode beijo, mas assim, ato sexual mesmo, beijo pode. E às vezes o pessoal, mas como é que você vai saber? Não, se o beijo é bom... Será? Era essa a minha pergunta, essa a minha pergunta. Você casaria com alguém, então, que você não fez o test drive antes, Felipe? Inclusive, hoje em dia eu procuro isso. Eu procuro uma mulher que entenda isso e também queira, não é pagar o preço, mas assim, investir no relacionamento. Porque eu posso falar uma coisa, o sexo é tão bom que muitas vezes, por que muito casamento dá errado? Porque o sexo é bom e a pessoa logo do começo, o sexo que está mantendo a relação, elas não se conhecem de verdade. Quando você não faz sexo, você tem que fazer o quê? Você tem que conversar, você tem que conhecer a pessoa. E quando você conhece, muitas vezes você vai vendo, essa pessoa é compatível comigo. Porque o sexo é para ser a cereja no bolo. Depois, quando realmente, poxa, a gente se dá bem, a gente, sabe, eu gosto dela, eu admiro ela, a gente se entende, a gente tem os mesmos propósitos. Realmente essa pessoa, aí o sexo vem para selar isso, não é para ser uma união, uma carne só. Estamos falando de voto de castidade, gente. São aquelas pessoas que optaram por se casar virgens. Então, assim, um deles é bem conhecido, esse casal aqui, ex-casal, na verdade. Ex-casal, né? Todo mundo junto ainda até hoje? Não. Não? Ah, só o último aqui. Só o último? O último, sim. O restante, não. Evangélica, a cantora só permitiu o primeiro beijo após 3 meses do início da relação, veja só. Sexo só depois da oficialização da união. É o caso de Felipe Alcântara, vocalista de Os Gonzagas. Felipe deu uma entrevista e contou detalhes dessa decisão. Disse que depois que o pai dele faleceu, teve uma experiência extraordinária com Deus. Ele e a namorada começaram a frequentar uma comunidade católica e pretendem seguir todos os preceitos da igreja, vivendo cada fase do relacionamento. O vocalista confessou ainda que muita gente estranha e comenta a escolha, mas garantiu que os amigos e companheiros de banda respeitam o caminho que ele escolheu para a sua vida amorosa. Eu quero estar... A bela Adriana Lima, uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas do mundo, revelou ter permanecido virgem até os 27 anos, época em que se casou com um jogador de basquete sérvio. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, em Los Angeles. Em fevereiro de 2009, subiram ao altar e tiveram 2 filhas. Antes do ex-atleta, a top também namorou o cantor Lenny Kravitz, um jogador de beisebol e até um príncipe. O jogador Kaká sempre demonstrou sua religiosidade. Sua devoção foi demonstrada, por exemplo, nas camisas com a frase "Pertenço a Deus", usadas por baixo do uniforme, e na decisão de exibir o troféu de melhor jogador do mundo, no auge de sua carreira em 2007, na sede da Igreja Renascer, em São Paulo. Evangélico, nunca escondeu que se casou virgem com Carol Celico. Se foi fácil? Não, pois, como ele mesmo já disse, era um jovem normal e fez o voto de castidade em nome da fé. Mariah Carey não se casou virgem, mas pediu abstinência sexual ao ex-marido. Ele contou à imprensa internacional que a cantora lhe impôs essa decisão até a data do casamento. E você se lembra que anos atrás, algumas celebridades adolescentes lançaram a moda do anel da pureza? Era um acessório que revelava que aqueles jovens tinham opiniões bem rígidas sobre sexualidade e pretendiam manter o que chamavam de pureza até o casamento.
O músico Kevin Jonas aderiu à moda e permaneceu virgem até os 22 anos, quando se casou em 2009. Ele continua casado até hoje e já tem 2 filhas. Léo Picon surpreendeu ao revelar que fez um voto de castidade. E você tá soltinho na pista? Tô nada, eu tô numa abstinência aí, que eu optei por isso, agora vou ficar 1 ano sem ficar com ninguém. É um desafio novo na minha vida. Vamos acompanhar até quando ele vai manter esse desafio então, gente. Já estamos aí, já estamos quase 4 dias, estamos no começo, é o começo. Tem algum objetivo, uma promessa para acontecer alguma coisa? Sair da zona de conforto. E você ficou 3 anos sem Claro, sexo? né? Aquilo fazia parte da nossa condição. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu falei para ele assim, você precisa ter uma família. Ele falou, mas eu fiz um voto de castidade. Sabe o que é interessante? Ele quebrou esse voto, ele vai casar agora. Eu vi a carta que ele mandou para o Vaticano, eu vi a resposta. Pode falar? Pode mesmo? É o seguinte, eu vi a carta de resposta da igreja para ele. Prisão domiciliar. Vai para sua casa agora, está decretado sua prisão. Aí ele veio, e agora? O que eu respondo? Eu falei, tudo menos pôr meu nome. E ele falou, eu sou livre, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não isso, não aquilo.